Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos começar aqui o Mais D Social. É aqui onde eu te ensino passo a passo para captar 30 mil reais e 5 mil reais. Ih, gente, vou voltar aqui. Olá, sejam todos bem-vindos. Vou começar aqui mais um episódio do Mais D Social. É aqui que eu te ensino passo a passo para captar 5 mil reais em 30 dias na sua ONG. Meu nome é Débora e vamos começar o nosso episódio com o tema: uma simples ação que pode mudar a captação de recursos na sua ONG. É isso aí, gente. Então, que simples ação é essa? O que eu vou falar na nossa live de hoje em relação à captação de recursos, mas em relação realmente às pessoas verem a sua ONG, verem o seu projeto social. Então, gente, o contar história, isso mesmo. Para algumas pessoas, a gente pode falar que a palavra, né, esse contar história, é muito conhecido como storytelling, tá? Mais popularmente conhecido, contar história. É uma estratégia, gente, muito poderosa, que mostra não só a captação de recursos, tá? Que vai contribuir na sua captação de recursos, mas conta também a questão dos resultados, do impacto que a ONG está tendo. Então, gente, fazer essa contação de história, narrar um dos seus resultados faz uma grande diferença. Isso quer dizer, gente, que você vai estar se conectando, tá? Você está se conectando, emocionando, envolvendo as pessoas no seu mundo, no que é o projeto social. E com isso, você vai poder o quê? Criar empatia, você vai criar conexões e, claro, a ação dessa pessoa em doar para o projeto social. Então, eu vou estar falando para vocês hoje sobre storytelling, ou o contar uma história. Então, gente, o que eu quero dizer para vocês o que é contar essa história e o que não é contar essa história, gente. Então, olha só, eu gosto de explicar para as pessoas que o storytelling, o contar história, ela não pode ser, tá, uma estratégia mentirosa. Ela não pode ser usada simplesmente com o teu intuito de falar, cara, eu vou captar recurso, eu vou criar histórias maravilhosas, eu vou criar histórias impactantes, eu vou criar histórias emocionantes, eu vou criar, vai tirar lá do meu imaginário, eu vou focar nessa questão de eu vou querer recursos para o meu projeto social. Então, o foco não é você criar no sentido de imaginar alguma coisa que vai impactar, imaginar histórias que não aconteceram, coisas irreais, pegar pequenos pedaços de histórias que você está vendo pela internet e montar uma história para o seu projeto social falando que aquilo é seu. Então, a questão é, o storytelling, narrar, é você contar algo verdadeiro, uma coisa verídica, uma coisa que vai impactar as pessoas por causa do seu projeto. Então, não queira criar histórias que sejam imaginárias, histórias mentirosas para você captar recursos para o seu projeto social. Então, o que eu estou trazendo para vocês aqui é contar histórias verdadeiras, mostrar a importância do seu projeto, o quanto você está impactando. Esse é o meu objetivo aqui. E eu vou explicar para você o quanto é importante você ter essa história, narrar o seu sucesso, o seu resultado, o seu impacto, porque isso faz toda a diferença na hora de você captar recursos, ok? Então, assim, como eu disse, o porquê que eu vou te mostrar o storytelling? Por que eu vou te falar sobre o contar história? Porque, gente, o contar história, ele se conecta. Quando você fala do seu projeto, quando você fala da sua causa, e essa é a questão, você fala da sua causa, do grande problema social que está aí, e que o teu projeto veio para fazer a diferença, faz toda a diferença. E você contar que o teu projeto está impactando, que o teu projeto está dando resultado, que você realmente está fazendo aquilo que você se propôs a fazer, é maravilhoso. Por isso que eu falo, o contar história, gente, faz muita diferença. O contar história se conecta, o contar história mostra a transformação. E não só, como eu disse, não é só contar história para você captar, mas você contar história para as pessoas entenderem que o que você faz pode ser um pingo de água no meio do oceano. Mas esse pingo de água, gente, vários pinguinhos, várias gotículas faz o oceano. E essa é a questão. Você pode não ser um oceano, mas você pode ser o quê? Uma lagoa, um riacho. E isso, gente, faz a diferença para muitas pessoas. E essa é a questão. Se você mostrar que o teu projeto está fazendo, que você está mudando vida, que você está transformando, a gente pode dizer que a gente está no caminho certo, que a gente está no caminho de fazer o mundo melhor. Essa é a ideia, de você narrar uma história, de você contar a história
do teu beneficiário que mudou a vida por causa do seu projeto. Legal? E aí vem a questão, por que eu estou falando sobre isso para vocês? Por que eu estou contando que o storytelling, o narrar uma história, o contar uma história, faz toda a diferença para você captar recursos para dentro do seu projeto social? Gente, eu não sei se vocês sabem, eu estou nesse mundo aí de projeto social há mais de 10 anos, já estamos caminhando com meus 13 anos aí, falando sobre projeto social, dentro de projeto social, captando recurso, fazendo a questão de certificações, legalização. Então, são uma trajetória bem legal. E eu entendi que trazer pequenas coisas, tá? Pequenas estratégias do segundo setor, que são as empresas, faz toda a diferença para dentro do projeto social. Eu não sei se vocês já ouviram falar no Canvas, tá? Eu não sei se vocês já ouviram falar da questão de plano de ação. Tudo isso estava dentro das empresas. As empresas utilizam essas estratégias para se organizar, para conseguir chegar e cumprir o seu objetivo. E claro, a gente começou a entender que um projeto social, uma associação, uma fundação, ela também é uma empresa. Só que a gente tem objetivos diferentes. A empresa está lá para ela gerar lucro, para ela ter mais dinheiro para os seus acionistas. Um projeto social está ali para gerar transformação. Mais pessoas impactadas, mais pessoas tendo os mesmos direitos, mais pessoas entendendo que elas são capazes. E vem a grande questão. Será que dentro do nosso projeto social a gente é capaz de fazer isso? E aí veio uma grande sacada. Uma pessoa sábia falou: por que não? Por que a gente não pode usar essa estrutura das empresas que elas fazem propagandas, tá lá Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, que elas utilizam de impactar os seus clientes, de emocionar os seus clientes? Por que a gente não utiliza essa estratégia também para dentro do projeto social? A gente não está pedindo dinheiro para essas pessoas para que elas venham comprar aqui uma blusa, para que elas venham comprar, assistir um cinema, para que elas venham almoçar ou jantar com seus pais no dia de uma data comemorativa. A gente está pedindo para essas pessoas dar um valor fixo ou um valor pontual para que a gente mude a vida de uma pessoa, a vida de um animal, a vida do planeta, entendeu? Então, por que a gente não pode utilizar essa estratégia que as empresas utilizam para dentro dos projetos sociais? E essa é a questão. Aí veio essa narrar história, com esse nome bonito, storytelling, para dentro do nosso mundo aí, não só o mundo corporativo das empresas, mas para o mundo das organizações da sociedade civil, das ONGs aí, que a gente fala das OSCs, mas muitas pessoas ainda conhecem como ONGs. E aí vem essa questão do storytelling, do contar história, do narrar história. Então a gente tem que entender que veio das empresas essa estratégia para dentro do terceiro setor, que, como eu disse, também é uma empresa, só que a gente gera transformação, mudança de vida. Uma forma da gente se conectar com os doadores, da gente se conectar com pessoas que acreditam na nossa causa, de pessoas que querem mudar o mundo junto com a gente. Então, foi aí que veio a sacada de, por que não trazer essa estratégia para dentro do mundo social? Entendeu? Então, por isso que eu estou trazendo para vocês. E, claro, para vocês entenderem que essa contar história, essa narrativa de fazer com que as pessoas entendam o que é o projeto social, ela faz toda a diferença. Eu acredito que vocês já viram as grandes organizações fazendo suas campanhas pontuais ou suas campanhas de doações mensais, de apadrinhamento, seja um doador mensal, elas trabalham muito com a questão do storytelling. Elas contam histórias. Elas contam histórias sobre a instituição, elas contam histórias sobre o projeto social, elas contam a história da transformação da vida dessas pessoas, elas contam a história do contexto, do que o projeto social está fazendo para transformar, ela conta a história da pessoa que foi transformada pelo projeto. Olha só, o que eu falei para vocês aqui, ela conta a história do projeto, tipo, da onde que ele veio, aonde ele está, ela conta a história do que o projeto está fazendo, esse caminho para transformar. Ela conta a vida da pessoa já transformada. Então, essa é a sacada que a gente tem aí. E será que você usa isso dentro do seu projeto social? Gente, hoje mesmo, quando eu estava aqui, claro, sempre pesquisando, né? Sempre trazendo algumas coisas atuais para vocês. E eu não estava nem pensando em fazer a nossa live de hoje em relação a contar história, a falar sobre storytelling. Eu simplesmente entrei no YouTube e aí apareceu um vídeo que eu não sei se foi da Cruz Vermelha, agora não me lembro muito bem de qual instituição foi. E aí eu falei, caramba, eu já vi o vídeo, já emocionada, já caramba, que trabalho bonito, olha que história legal. E eu falei, caramba, eu tinha pensado em fazer
uma live hoje falando sobre um conteúdo que eu fiz na semana passada, junto com os meus mentorados, né? Tanto com aluno quanto com os projetos que eu estou trabalhando hoje, junto com uma outra instituição. E aí eu tive várias pessoas me falando algumas coisas, e claro, meus alunos também falando, eu falei, pô, vou falar sobre esse assunto aqui, da questão de que, como falar com empresas, né? Hoje eu ia falar sobre como falar com empresas, e aí, de repente, muita gente estava falando, eu fui fazer um pitch, que foi uma das nossas lives anteriores, e aí a pessoa falou de pitch, aí depois a outra falou que foi na empresa, e conversou com a empresa, não sabia como falar, como abordar a empresa. E aí eu ia falar realmente de empresa, mas quando eu entrei no Instagram e vi esse vídeo, eu falei, caramba, olha que legal eles contando a história do trabalho que eles fazem, das pessoas fazendo tratamento, e das pessoas já no processo, depois do tratamento, as crianças brincando na terra, lá eles jogando futebol com as pessoas. Então aqui eu falei, caramba, olha que trabalho legal. E como eu falei, olha só, foi uma trajetória, foi uma história que não foi só falando de uma transformação, tá? Foi uma história falando do projeto, o que o projeto faz, que esse projeto ele vai em determinadas regiões, ele trata de pessoas, não era o Médicos Sem Fronteiras, tá, gente? Não sei se era da Cruz Vermelha ou de outra instituição. E aí ele falando lá, mostrando crianças doentes, acamadas, de repente fazendo fisioterapia, terapia com as crianças, de repente apareceu lá pessoas correndo, uma médica jogando bola com uma criança, a outra médica cozinhando com um outro paciente. E aí, assim, eu falei, caramba, olha que legal. E vendo aquilo, eu falei, poxa, é tão legal ver que, mesmo as pessoas falando mal de projetos sociais, olha que legal esse projeto, essa instituição, essa grande instituição, fazer um vídeo que não foi mais de 2 minutos, gente. Foi um vídeo no YouTube de 2 minutos. Que aquele 2 minutos, gente, eu já saí já chorando, porque eu acho muito bonito isso. Como eu falo para os meus alunos, como eu falo para vocês aqui, gente, eu acho maravilhoso. Você está ali dentro de uma instituição, fazendo um trabalho verdadeiro. Sim, eu sei que é um trabalho árduo, eu sei que é um trabalho cansativo, eu sei que muitas das vezes a gente fala, eu quero desistir disso tudo, porque só Jesus, o quanto que é burocrático, quanto que é trabalhoso, quanto não tem pessoas que me ajudam, e eu sei como é isso. Eu sei realmente o por estar numa instituição e estar trabalhando para fazer isso e de estar junto com outras pessoas ali trabalhando nas instituições dessas pessoas ali por trás desse trabalho, mas ali também no trabalho árduo também para fazer com que as pessoas entendam, para dar estratégia para esses meus alunos, para esses outros mentorados. Então, gente, faz toda a diferença. E aí você chega e fala assim, cara, eu sei que as pessoas estão vendo um vídeo de 2 minutos e elas não sabem o que é 24 horas, 365 dias de uma instituição. Porque assim, você chega a falar, a gente atende mais de 100 pessoas e eu dar resultados que às vezes para a gente que está dentro do projeto fala assim, cara, mas eu queria que fosse 100, as 100 pessoas tivessem resultado. Eu sei que isso não é possível, mas a gente vê os pequenos resultadozinhos, que é isso que eu queria falar hoje para vocês desses pontos, que a gente não tem os grandes resultados como a gente queria. E ao mesmo tempo a gente também não vai ver as grandes organizações dando 100%, gente, foram 100% das pessoas capacitadas, foram 100 pessoas que passaram no pré-vestibular, foram 100 pessoas que fizeram o tratamento do câncer, que foram 100 pessoas. Gente, um projeto social ele não vai dar 100%. Os seus beneficiários não vai ser 100% deles que vai dar resultado. Vai dar uma parcela, uma porcentagem. E, infelizmente, é uma porcentagem mínima. Mas é uma porcentagem mínima que a gente fala, eu vou aquele mínimo de 15, 20, 25% vai me dar o resultado que eu quero. E esse resultado que eu quero, gente, faz toda a diferença. Por isso que é importante a gente entender o que o projeto faz, como, onde, por quê. Porque na hora de eu contar uma história, ela tem que estar conectada com o meu objetivo. Ela tem que estar conectada com o que eu quero fazer. Ela tem que estar conectada com o problema social. Essa é a questão. Então, gente, eu vejo muitas pessoas trabalhar com storytelling. Eu vejo muitas pessoas contarem história. E sim, ela faz toda a diferença na hora da captação de recursos do seu projeto social. Mas, como eu disse, muitas pessoas erram nisso. Erram de verdade. Sabe por quê? Porque as pessoas às vezes esquecem de que a gente está contando uma história que tem que ser verdadeira. As pessoas esquecem que a gente tem que contar uma história que tem a ver com um problema social que a gente quer resolver. A gente esquece que a gente está falando de uma causa, não é só do meu projeto.
Isso tudo, gente, impacta na sua campanha, impacta no que você está falando, impacta nos seus resultados. Entendeu a ideia? Por isso que é importante a gente entender o que a gente faz, como, onde, por quê. E aí vem a questão, a gente tem que afunilar, e esse afunilar é esquecer que a gente tem trilhões de coisas para fazer e focar realmente no que é importante. Eu escutei semana passada um dos meus mentorados falar, Débora, a captação de recursos do projeto, ela não é tão importante. Porque a gente tem que dar resultado, a gente tem crianças ali que tem que ter aula. Poxa, a gente tem que dar a oficina de artesanato para as mães e não tem voluntário, eu tenho que sair lá do que eu estou fazendo para dar aula de artesanato para aquelas mães, porque senão elas vão ficar sem aula. Poxa, tem crianças ali que às vezes tem professor que falta e não tem ninguém para ficar com elas, então tem que sair do que eu estou fazendo e ir lá fazer uma recreação. Gente, eu quero explicar uma coisa para vocês. A captação de recursos, gente, é importantíssima dentro do projeto social. Ela é um pilar. Ela é um pilar do projeto. Ela não é simplesmente a captação de recursos, eu vou pensar depois. Eu vou pensar agora em ter aula de português, eu vou pensar em ter aula de artesanato, eu vou pensar em ver a certificação que eu tenho que fazer. Não, gente. A gente não pode pensar na captação de recursos do projeto como a última coisa. Quando a gente não tem dinheiro para pagar a conta de luz, a gente fala, ai meu Deus, não tem dinheiro, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que fazer, vamos falar com Beltrano, Ciclano, e vai correr atrás desse dinheiro, ou então a gente vai tirar dinheiro do nosso próprio bolso. Não é isso. Entendeu? A captação do projeto, ela não é isso. A captação do recurso do projeto, ela é um pilar. Ela está junto com as suas atividades. Ela está junto com você se organizar institucionalmente. E eu falo para você o quê? As suas atividades em estar fazendo aquilo que você se propôs a fazer para ter resultado. Então, se você falou que vai fazer aula de música, se você vai fazer teatro, se você vai fazer reforço escolar, se você vai fazer terapia, se você vai ter palestra, você falou que vai fazer aquilo para tentar resolver aquele problema social e tentar chegar naquele resultado que você se propôs a fazer. Tá lá. O teu operacional lá, fazer as atividades para ter resultado. O segundo passo é você se organizar. E se organizar, sim, é você ver os seus professores, você ver seus voluntários, você ver a questão das suas mídias, você ver a questão do financeiro. É uma outra questão. E outra questão é você realmente fazer a captação de recursos. Porque, gente, não é que você não é aquela coisa, todo projeto social precisa de recurso para fazer as suas atividades. Não, gente. Existem projetos e existem projetos. Eu já vi projetos que, tipo, não precisa de dinheiro nenhum, porque trabalha ali na praça pública fazendo aula de dança. O projeto é esse. O projeto quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, melhorar a qualidade de vida das pessoas, eles falaram o quê? A qualidade de vida tem alimentação e exercício físico. Então, a gente chega lá às 7 horas da manhã, vai até 9h30, o pessoal se inscreve, vai fazendo ginástica, a gente faz uma palestra, a gente faz um cafezinho com o pessoal, junto o pessoal, e uma vez no final, todo final de mês a gente canta parabéns para as pessoas, aí faz uma alimentação saudável, a gente tem palestras uma vez no mês com nutricionista, com assistente social, a gente tem a questão aqui da enfermeira que tira a pressão. Cara, o projeto falou que isso, ele fez isso, é isso que o projeto faz. Então, assim, ele não precisa de nada. Ele não precisa de luz, que eu falo assim, de luz, ele não vai pagar luz, ele não vai pagar aluguel, ele não paga pessoas em si, sim, ele não paga pessoas. E hoje, assim, ele está até com parceria com a prefeitura, tá? Esse projeto. Então, as pessoas, os professores de educação física, eles estão trabalhando pela prefeitura ali, porque agora virou um projeto da prefeitura. Então, assim, cara, mas assim, eu estou dizendo para você que o projeto ele não tem um gasto oficial. Ele tem um gasto mínimo que foi criado ali, que não tem luz, não tem água, não tem nada disso. Então, assim, esse projeto era feito por voluntários. E esses voluntários estão fazendo o projeto acontecer. Essa é a ideia, entendeu? Então, assim, será que você entende o que o seu projeto faz? Essa é a questão aqui. Porque você tem que saber o que faz, como faz, por que faz, qual é a causa dele, e também entender esses teus gastos. Porque você entendendo os seus gastos, você entende que você precisa de recurso para você suprir esses gastos, e esses gastos vão fazer a diferença para você também ter resultado no teu projeto social. Sacou a ideia?
Então, gente, a gente precisa sim ter estratégias para captar recurso. A gente precisa utilizar sim determinadas coisas para fazer com que as pessoas entendam o que o seu projeto faz, que as pessoas sejam impactadas, que as pessoas sintam empatias, que as pessoas se emocionem com o seu projeto, para que elas possam dar recurso e você transformar mais vidas. Entendeu a ideia? É isso que eu estou falando aqui. Então, quando a gente fala, eu falo para vocês aqui, cara, não adianta você chegar agora e falar, poxa, a Débora está me falando sobre isso, eu vou pegar o que a Débora está falando e vou aplicar no meu projeto. Não adianta pegar o que eu estou falando aqui sem você entender o seu projeto. Então, eu já vi pessoas e pessoas. Pessoas pegarem o que eu estou falando, aplicar no projeto e não dá certo. Por quê? Não conhece o projeto. E quando eu digo para você isso, é porque quando eu vou fazer, eu vou fazer as minhas capacitações, e estou dizendo que eu vou em cursos para que eu aprenda, para que eu me renove no que eu estou ensinando aqui para vocês, eu vejo que as pessoas falam, as pessoas não conseguem absorver aquela informação e elas não conseguem aplicar isso dentro dos seus projetos. Entendeu a ideia? E é o que eu estou falando para vocês aqui. O que eu vejo muitas organizações pegam essa ideia, aplicam de uma forma totalmente aleatória e não dá certo. Sacou a ideia? Entendeu o que eu estou falando para vocês? Não é pegar o que eu estou falando aqui e utilizar no seu projeto simplesmente. É pegar o que eu estou falando aqui, ver, entender o seu projeto e aplicar da forma correta. Isso que eu estou falando para vocês aqui. Porque eu estou dizendo para vocês aqui que o contar história, de narrar uma história, faz toda a diferença. Porque tem organizações que utilizam isso para sua captação de recursos. E está dando super certo. Elas estão captando, elas estão dando resultados, elas estão transformando vidas. Então, isso é porque elas estão sabendo usar da forma correta. E saber usar da forma correta é entender os seus projetos. Além de entender os seus projetos, entender como se utiliza essa estratégia. Não é simplesmente sair falando de qualquer jeito, mas estruturar um texto. E o que eu estou dizendo para você aqui, estruturar um texto, não é você estruturar o texto, vou pegar aqui e vou escrever. Tem que sim pegar aqui. Tem gente que já tem o dom e sabe contar uma história. Porque eu não sei se vocês sabem, tá, gente? Se vocês pararem, reparar, a nossa vida aqui é uma grande contação de história. O que eu estou falando com isso? Gente, desde os mórbidos lá, dos tempos antigos, as histórias foram passando para pais e filhos. E a gente tem hoje histórias que foram passando de pessoas em pessoas. Eu gosto de falar isso porque a gente tem a Bíblia aí. A Bíblia antigamente não tinha um papel. As pessoas foram o quê? Foi uma pessoa que contou uma história, essa outra pessoa pegou essa história e foi escrever essa história no papel. Porque assim, essa é a questão. As pessoas iam contando histórias e a pessoa escutou e ela foi escrever a Bíblia. Entendeu a ideia? Mas foi uma outra pessoa que contou essa história. Por isso que eu falo que a Bíblia tem vários livros, tem várias histórias, e história, gente, que é contada 2, 3 vezes de forma diferente. Eu não estou falando de forma diferente, estou falando de visões diferentes. A história é a mesma, mas a pessoa está vendo aquilo e está interpretando do jeito dela. Por isso que muita gente entende que a Bíblia ela tem que ser interpretada, mas ela tem que ser interpretada do jeito que o cara falou, não do seu. Porque a gente interpreta, cada um interpreta de um jeito. Mas a questão é, o que está realmente sendo falado naquelas palavras, naquelas linhas ali, naquele texto? Essa é a questão. Cada um interpreta de um jeito. Só que a interpretação tem que ser única. E essa é a questão aqui do storytelling. Essa é a questão de você narrar uma história do seu projeto social. Ela tem que ser passada da melhor forma possível, com clareza, e que todos possam interpretar e entender de uma única forma. Que é, o meu projeto está fazendo a diferença. E ele precisa da sua ajuda para que ele continue transformando vidas. Entendeu a ideia? Por isso que a mensagem, ela tem que ser uma mensagem clara, objetiva e que seja compreendida por todos. Show? Por isso que você tem que entender, você tem que saber fazer. E isso, gente, se aprende. Se você não sabe, se aprende. Hoje a gente tem cursos na internet, tá, que ensinam a fazer o storytelling.
E eu estou aqui com vocês, que a gente vai fazer um pouquinho sobre o storytelling. A gente está montando aqui junto com vocês, para que vocês consigam fazer campanhas, consiga ter uma boa comunicação com as pessoas no seu projeto e consiga captar recurso e consiga fazer cada vez mais impacto nos seus beneficiários. E não só nos seus beneficiários, na comunidade, na sociedade. Show? Então vamos lá, pessoal. Como eu gosto sempre de falar, a gente vai chegando, né? Entender, né, sobre a questão de fazer uma boa história, de estar aplicando essa narração dentro das suas campanhas. Por isso, não saia, tá, da nossa live, fica aí conectado, que no final eu vou estar contando para vocês, a gente vai estar montando aí um esboço, né, um script de fazer uma história, tá, para você estar aplicando aí na sua campanha de doações. Show? E aí eu te pergunto, mas por que eu vou fazer storytelling, né? Para que eu vou contar história? Por que eu vou usar essa estratégia, essa ação dentro do meu projeto para conseguir recursos e fazer mais impacto? Muita gente me pergunta isso, sabe, gente? E eu vou te dizer, cara, fazer história faz toda a diferença. Contar história, como eu disse, você se conectar com o seu doador, você se conectar com o possível doador, se conectar com uma pessoa que às vezes pode ser nem ser possível doador, mas do jeito que você conta a sua história, você vai impactar ela vai doar para o seu projeto social, faz toda a diferença. Como eu disse, se você precisa de recurso para fazer o teu projeto acontecer, cara, você precisa de estratégias. Você precisa saber utilizar essas estratégias de formas mais certeiras possível dentro do seu projeto social, tá? Então, assim, por que eu vou usar o storytelling? Por que eu vou usar o contar história na hora de eu captar recursos? E quando eu digo para a hora de captar recursos, gente, eu não estou falando só na hora de fazer uma campanha de doação, lá nas redes sociais, fazer um vídeo, não. Gente, você usa história na hora que você fala com o doador. Ali, ó, tete a tete. Na hora que você vai captar com uma empresa, você, na hora de te apresentar seu pitch, cara, se você contar uma história impactante, se você contar uma história de sucesso, muitos dos seus beneficiários, isso impacta esse futuro patrocinador. Então, assim, em todos os momentos, você vai estar utilizando a história. E eu sei disso porque eu já usei e uso a história, gente, o tempo todo, quando eu falo dos meus projetos sociais. E quando eu falo assim dos meus projetos, gente, porque o projeto que eu estou trabalhando, ele se torna o meu projeto. Porque eu quero que ele faça a diferença. Porque eu quero que ele faça cada vez melhor. Porque eu quero que ele consiga impactar mais pessoas. Porque eu sei que aquele projeto que está transformando vida, ele transforma mais vida, eu entendo que a sociedade, daqui a um tempo, ela vai estar muito melhor. Porque o foco, para mim, gente, o projeto social ele vai ter, realmente, um tempo de existência. Se a gente educar as pessoas, se a gente fazer com que as pessoas entendam que o trabalho que a gente está fazendo hoje, daqui uns 50 anos, a gente vai ter pessoas educadas, a gente vai ter pessoas transformadas, a gente vai ter pessoas pensantes, a gente vai ter pessoas que sabem seguir uma regra, um ritmo para o outro também, não para si próprio. E a gente não vai precisar mais de projeto social, porque a vida vai ser legal, vai ser todo mundo igual, ninguém vai estar passando fome, ninguém vai estar não sabendo ler e escrever. Eu acredito nisso, por isso que eu falo, a gente está todo mundo junto para fazer um mundo melhor. Não é só os seus beneficiários, é uma causa que a gente quer acabar com aquele problema social, eu quero acabar com a fome. Então quer dizer que no momento que eu falo que eu quero acabar com a fome, eu não quero só acabar para aquela comunidade, eu quero acabar com o mundo inteiro, eu quero que o mundo todo não sinta fome, eu quero que todas as pessoas tenham a sua plantaçãozinha, que todas as pessoas tenham o seu porquinho, a sua vaquinha, as suas galinhas, e se as pessoas não comem animais, que elas tenham as suas verduras, seus legumes, e elas consigam realmente sobreviver. E se a gente falar das indústrias, grandes indústrias, que a gente não quer que aconteça isso, que a gente ainda quer vender coisas umas para as outras, que as pessoas tenham um emprego, possam consumir, possam comprar. Entendeu a ideia? Eu não quero que continue essa violência, eu não quero que continue essa criminalidade, eu não quero que continue essa desigualdade. Por isso que eu acredito que se a gente fizer hoje, amanhã, infelizmente, a gente não vai precisar mais de projeto social, porque o mundo vai ser mais justo. Então, eu realmente acredito nisso. Por isso que eu falo, se a gente está aí, fazendo com que todo mundo mude, que a gente faça um mundo melhor, cara, tem que ser junto e misturado para que isso aconteça. E que a gente tem que passar para as pessoas não somente os resultados do nosso projeto, mas que as pessoas entendam as transformações, o que a gente está fazendo para mudar vidas. E que a gente fale sobre o nosso problema social. Que elas entendam que esse problema social existe e que ele pode ser excluído, acabado. Entendeu a ideia? Mas vamos lá.
Vamos pensar aqui, por que eu estou fazendo storytelling? Por que é vantajoso você utilizar a contação de história para você estar captando recursos dentro do seu projeto social? Então, vamos lá, gente. A primeira vantagem, o porquê de eu estar fazendo isso, eu vou falar que o contar história, ele envolve emoção, ele vai ouvir, ele vai ter ouvintes, ele vai ter leitores, ele vai ser criar conexão poderosa com a sua causa e com o seu público. Então, essa é a ideia. Então, é criar conexões. É realmente fazer com que as pessoas entendam o seu projeto social, entendam a sua causa, entendam o problema que está tendo aí na sociedade. Então, essa conexão. Por isso que eu falo para as pessoas, você não tem que falar só do seu projeto. Ah, o meu projeto trabalha com crianças, o meu projeto tem aqui as crianças correndo, as crianças comendo, as crianças passeando. Não, você tem que falar da sua causa. Se você não sabe o que você vai postar nas redes sociais, fala do teu problema social. Fala da questão da criminalidade. Se você quer combater a criminalidade, você vai falar que ela está diminuindo, que ela está aumentando, que ela está na região cística, que ela está na região leste, das leis que estão surgindo para combater essa questão da violência. Se você está falando com crianças e adolescentes, as leis que estão aí para fazer a questão da maioridade, da questão do menor infrator, das questões dos maus-tratos dentro dessas instituições. Então, assim, você vai falar sobre isso, porque a tua causa são crianças. A sua causa é o direito da criança. Se está falando do direito da criança, você está falando o quê? Minha causa é o direito da criança. Eu quero dar a oportunidade que essa criança tenha um futuro melhor. Você vai falar do que está envolvendo a vida dessa criança. Então, você vai falar da sua causa. Então, essa questão de criar conexão com as pessoas é importantíssima. É de você mostrar o problema social, é você mostrar o que está sendo resolvido, o como você está resolvendo também. Então, contar história faz toda a diferença. Ok? Isso é vantajoso, porque quando você conhece a tua causa, quando você sabe que o que está acontecendo no mundo para resolver esse problema, você está abrindo os olhos das pessoas em relação a este problema que tem que ser resolvido. E você vai abrir os olhos dessas pessoas mostrando também os resultados que você está tendo. Então, olha a conexão. Mais informações das pessoas sobre essa causa e mais informações do projeto para essas pessoas. Outra coisa que a gente tem que pensar, gente, é a valorização da causa. Como eu estou falando. Gente, compartilhar histórias das pessoas que são impactadas pelo projeto, nossa, é uma transformação muito grande. Porque o que eu estou dizendo aqui? Se você está falando de um problema social, se você está falando que você está resolvendo aquele problema social, contando a história daquela pessoa, olha, gente, eu tinha uma criança que ela estava entrando na criminalidade, ela veio com o projeto social, agora ela está indo para a escola, ela melhorou as notas, ela tá prestando vestibular. Pô, cara, você está falando o quê? Olha só, eu afastei um jovem da criminalidade. Ele estava ali praticamente virando um bandido, virando um traficante, de repente virando um homem que vai estar agredindo sua esposa. Cara, você tirou esse rapaz dessa realidade que ele estava ali praticamente já com o pé, e agora você está mostrando a ele uma realidade que você transformou. Agora o jovem agora está estudando, esse jovem, você tem relato dos pais que ele mudou, esse jovem agora, cara, está trabalhando, está no Jovem Aprendiz, prestou vestibular. Cara, você fez o quê? Você tirou aquele pezinho dele que estava praticamente sendo mais um na estatística. Pô, isso faz grande diferença. Então as pessoas começam a valorizar o que você está fazendo. Você começa a ajudar as pessoas a entender esse problema social e que tua organização está resolvendo esse problema. Que esse problema, gente, ele é imenso. Porém, o pouco que é possível você fazer, você está fazendo e está dando resultados. Legal? Falando em resultados, você vai estar dando resultados do projeto social, gente. Você está compartilhando o que está acontecendo. No momento que você compartilha uma história com as pessoas, você está mostrando o quê? O sucesso, o progresso que essa pessoa está tendo e o projeto também. Então, você está o quê? Mostrando para o doador ou para o futuro doador que o teu projeto está fazendo a diferença naquela causa. E que você está dando resultados tangíveis, gente. E assim, tu está causando impacto. As suas ações estão fazendo a diferença. Então, no momento que eu falo daquele jovem que praticamente entrou no projeto, que ele estava revoltado, que os pais falaram que ele já bateu neles, que ele já tinha roubado coisa de dentro de casa, então o projeto veio, tá? E fez o quê? Levou esse jovem, ele
entrou em contato, assim, você trouxe esse jovem com uma coisa que era do interesse dele, trabalhar com informática, cara, ele não tem computador em casa, ele tem um computador em casa, você falou, olha, a gente tem um computador, você pode ficar nas redes sociais, você pode aprender a fazer tal coisa, você trouxe uma psicóloga junto com esse jovem, você trouxe a arte, que o teu projeto trabalha com a questão da arte ali, pô, o menino começou a fazer teatro, tá? O menino começou a ver o interagir, porque tem oficina de mangá, então ele gosta de desenhar, ele começou a desenhar. A professora lá falando das histórias, ele começou a botar aquelas histórias dele no papel, desenhando, tá. E ele viu que pelo curso, pelo projeto, ter uma questão de informática, a gente mostrou que era possível ele ser um cara para desenhar. A gente mostrou que tem curso de design gráfico, tem gente, tem faculdade aí, tem cursos que dá para fazer jogos, o garoto gosta dessas coisas, aí o garoto que prestou vestibular, papá. Cara, tu deu um mundo de possibilidades para esse jovem. E esse jovem, como eu disse, estava com um pezinho ali, sendo mais um na estatística, e você tirou ele da estatística. E esse jovem hoje está vendo que o mundo não é aquilo ali. O mundo, ele tem possibilidade de ser uma pessoa melhor, ele tem possibilidade de ser um homem melhor, de trabalhar possivelmente naquilo que ele gosta. E se ele não trabalhar, não ser famoso, gente, fazendo mangá, fazendo jogos do PlayStation 4, do PlayStation 5, do Xbox, pelo menos ele vai estar junto ali, vai trabalhar numa coisa que ele gosta, vai estar trabalhando, de repente, não naquilo que ele queria ser ali, mas vai ter um emprego bom, vai ter possibilidade de ser uma pessoa melhor. E você está dando o quê? Esses resultados para as pessoas. O rapaz passou na faculdade, o rapaz aprendeu a ler e escrever, o rapaz tem um emprego. Isso, gente, são os resultados do projeto. Isso é o impacto que você está tendo. E a questão, mais uma vez, o impacto que eu estou tendo, gente, eu estou fazendo o quê? Um jovem que era mais uma estatística, que tinha um pai e uma mãe que já tinham sofrido violência, que tinha uma irmã que às vezes não tinha o que comer porque esse filho, ele tirava as coisas de dentro de casa para vender por causa das drogas. Você não só impactou um jovem, você impactou uma família de 4 pessoas. Porque essa mãe disse que esse jovem já está legal, que nesses 3 anos de projeto ele mudou completamente. Ele fez vestibular, passou no vestibular, ele nem imaginava que ele ia fazer uma faculdade na vida. Que esse jovem nunca mais agrediu a família, que ele está trabalhando, está botando dinheiro dentro de casa, que essa irmã está vendo que esse jovem está mudando de vida e ela está vendo que é possível também, ela está ali batalhando, está dentro do projeto. Cara, você mudou uma vida. Não, você mudou 4 vidas. Mas tudo começou com uma que era teu objetivo principal. Aquela teu problema social. Aquela causa estava neste jovem que deu o resultado. E quando você conta isso para uma pessoa, cara, faz toda a diferença. E eu tô contando para vocês aqui uma coisa assim que eu escuto muito. E eu sei que não tem tanta emoção como poderia ter, porque eu não tô dentro do seu projeto para contar a história desse jovem. Mas no momento que você sabe, você conhece, você tem foto desse jovem, faz toda a diferença para as pessoas entenderem o quanto o teu projeto faz, o quanto ele transforma e o quanto essas pessoas podem contribuir. E como eu disse, quanto essas pessoas podem contribuir, está ali. A gente tem a captação de recursos para dentro do projeto social. Quando você sabe contar a história, quando você mostra a transparência, credibilidade da sua organização, você tem uma grande possibilidade de captar recursos e fazer mais transformação, mudar mais vidas. Tá vendo como é importante a gente saber o que a gente faz? Como eu disse aqui, eu falei alguns pontos para você de vantagem de saber contar uma história. E possivelmente você não deve nem se ligado que eu te falei várias coisas. Por quê? Porque uma se conecta na outra, gente. Como eu disse, o projeto está todo conectado. Se você faz bem uma coisa, vai acabar se conectando em outra que vai ficando bom, depois se conecta com a outra que vai ficando melhor ainda, que conecta com a outra que vai ficando muito mais melhor de bom. E o negócio explode, faz toda a diferença na tua captação de recursos. Você está dando transparência, você está dando credibilidade, você está falando sobre o projeto social, você está fortalecendo. Quando você dá credibilidade, quando você dá veracidade, quando você dá resultados, você fortalece a sua marca, você fortalece o teu projeto social. Você faz com que as pessoas entendam a tua causa, entenda que o teu projeto é uma referência. Cara,
que teu projeto tá ali, tu mostra lá, tem uma logozinha, eu falo muito para as pessoas, cara, quando você vê um desenhozinho, que é meio uma bandeirinha, um carinha, assim, de uma forma, você fala, cara, Médicos Sem Fronteiras. Todo mundo fala do Médicos Sem Fronteiras. Quando você fala sobre a questão da natureza, sobre a questão de salvar o meio ambiente, todo mundo fala do Greenpeace, porque já é uma referência, e eles têm resultados maravilhosos, eles utilizam muito a questão do storytelling dentro das suas campanhas. E aquela coisa, a identidade da marca, identidade da ONG. As pessoas conhecem realmente a positividade, entendeu? Que aquele projeto faz toda a diferença. E com isso, como eu disse, você acaba trazendo mais pessoas que querem fazer a diferença em relação a essa causa, e elas querem fazer o quê? Se conectar com o teu projeto social, porque ela sabe que teu projeto social está tentando resolver aquele problema social. E elas sabem que você dá resultado. E por que não ajudar você a ter mais resultados? Olha aí. Tá vendo como tudo está interligado para que a gente faça o nosso trabalho acontecer? Então, quanto mais recursos você tem, quanto mais você sabe utilizar esses recursos, mais resultados você vai ter. Show? E aí, claro, chegamos aqui na melhor parte, né? Como que eu faço essa questão do storytelling, essa contação de história dentro do meu projeto social? Gente, eu vou trazer um pedacinho por pedacinho para vocês, já contando uma história, tá? Primeiramente, eu tenho que fazer uma introdução, tá? Tudo a gente tem que fazer uma introdução. A gente não tem que sair só lá falando, não, já dando resultados, essas coisas, não. A gente vai fazer uma introdução. Essa introdução a gente vai meio que falar uma jornada sobre a organização, o que ela faz, como. E aí eu vou trazer um pouquinho para vocês, tá? Vou contar a historinha aqui. E aí é aquela questão, olha só, a gente tem que contar a história da jornada do projeto da transformação. Então eu vou fazer uma campanha, tá? A minha campanha vai ser a campanha Transformando Sonhos em Realidade. Então, assim, a gente tem crianças, adolescentes, idosos, adultos, e todos nós temos sonhos. Não é porque é um projeto social, mas na nossa vida individual, pessoa, todos nós temos um sonho. Então, assim, eu vou falar para vocês assim, do fundo do meu coração, que o meu sonho sempre foi conhecer a Disney. Sempre. E eu realizei esse sonho. Então, assim, eu tô falando isso para vocês porque, como eu disse, todo mundo tem um sonho. Então, assim, eu tenho quase 40 anos e a Disney sempre teve nas nossas vidas desenhos animados, depois a gente cresceu na escola, as meninas foram, assim, 90%, não vou botar 90%, mas 60% das meninas que não fizeram 15 anos no colégio, né, quando foi o período de 15 anos, elas viajaram para Disney. Então, aqui, aquele sonho já estava já na minha mente há muitos anos. Então, gente, eu não realizei meu sonho quando eu tinha 15 anos, eu não realizei meu sonho quando eu tinha 20 anos, eu realizei meu sonho quando eu tinha 30 anos. Foi com muita batalha, correndo atrás, estudando, pagando no cartão de crédito, que foi parcelado. Eu realizei meu sonho. E, então, assim, eu não estou falando para você que realizar o sonho é esse. Meu sonho pessoal era conhecer a Disney. Mas o meu sonho de profissional, realmente, é mudar mais ONGs. É fazer com que as ONGs elas entendam o que elas fazem para que elas possam fazer um mundo melhor. Porque eu quero viver num mundo melhor. Eu quero que meus filhos vivam num mundo melhor. Entendeu a ideia? Então, a minha campanha é transformar sonhos em realidade. E o que é transformar sonhos em realidade? É fazer com que essa criança que está dentro do meu projeto social, que esse jovem que está dentro do meu projeto social, ele veja que é possível ser um médico, veja que é possível ser um professor, seja que é possível ser um pai de família empregado, seja que é possível ter um emprego, que é possível ser um empreendedor, que é possível... Entendeu a ideia? É possível. Aquela realidade que ele vive, de tiroteio, às vezes, de pessoas conhecidas que morrem, eu não quero que ele viva e seja aquela realidade dele. Eu quero que ele realize aquele sonho dele, que é: eu quero ser um médico, eu quero ser um professor, eu quero ter minha família, eu quero ser um influenciador digital. Eu não sei qual é o sonho dele, mas a questão é, ele quer ser uma pessoa melhor. Ele sabe que aquela vida que está ali, que às vezes é uma vida difícil, mas ao mesmo tempo que tem grandes possibilidades, grandes facilidades, é uma vida que talvez ele não vai viver, não vai passar dos 20, 30, 40 anos, que a gente sabe disso pelas estatísticas. Então, a nossa campanha é realizar sonhos, tá bem? Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma introdução, eu vou falar da nossa organização, eu vou falar que a organização está ali, que ela constrói sonhos, que ela quer um futuro melhor de crianças e adolescentes da comunidade X. Então, tá aí a minha introdução, ok?
Nossa organização, ela se empenha em realizar sonhos de construir um futuro melhor para crianças e adolescentes da comunidade X. Eu estou fazendo a introdução. Por quê? Porque eu estou dizendo para todas as pessoas que vai ver a minha campanha que eu trabalho com um público específico de uma comunidade específica, tá? Claro que minha visão como projeto social é ser referência e transformar a vida de milhares de crianças do meu estado, do meu país. Mas nesse momento eu vou realizar sonhos, eu vou transformar a vida daquelas crianças e adolescentes da minha comunidade. Legal? Então essa é a minha introdução. Aí eu vou vir com uma história, tá? Por que eu vou vir com uma história? Porque eu tô falando o que meu projeto faz, tá? Eu vou vir trazer uma história, um resultado que eu tive. E eu vou trazer a história da Maria, tá? A Maria é uma jovem cheia de sonhos, tá? Que ela enfrenta grandes desafios dentro da sua casa, dentro da sua comunidade. Ela cresceu com a questão de pais violentos, ela cresceu com a questão de não poder ir para uma escola de referência ou ir para uma escola que desse uma educação de qualidade. Primeiro, é uma coisa que eu não posso realmente resolver, vamos dizer assim, que é a questão das escolas, que tem escolas boas e escolas ruins, mas nesse contexto aqui da Maria, ela estava numa escola pública, ok, mas ela estava ali tentando, e com a questão da nossa querida aprovação automática, a Maria estava ali só passando, ano por ano, passando direto, sem saber ler e escrever direito. Além de ser uma criança esforçada, ela acabava não tendo material para aprender ali para a escola, então não tinha ali lápis, borracha, porque questão do pai dela lá, que era uma pessoa que bebia muito, maltratava a mãe, esse tipo de coisa. Então a minha história está ali, que era a Maria, que era uma criança, tá? Uma jovem, que passou por muitas dificuldades até para o nosso projeto, já mais jovenzinha. E aí ela levava aquele sonho de ter uma educação de qualidade, ter oportunidade para ela ser uma pessoa melhor, para ela tirar aquela mãe dela daquela vida de violência que ela sempre viu a mãe passar. E esse é o nosso desafio, mudar a vida da Maria. E aí foi o que aconteceu, a Maria superou. Ela passou por obstáculos, aquela falta de acesso a materiais educacionais, que ela não tinha, materiais didáticos, ela não tinha possibilidade de ter um uniforme, ela não tinha a questão de ter lápis, borracha, caneta, ela não tinha a questão de ter um suporte dentro de casa para ensinar o que ela estava com dificuldade na escola. Então, ela veio para o projeto social, tá? E aí, o projeto social, ela deu essa base, ela acreditava no potencial daquela criança, como ela acredita no potencial de outras crianças. Maria, como qualquer uma das nossas crianças, Maria estudou. Maria participou das atividades do projeto, que o nosso projeto, ele tem a questão da leitura escrita, o reforço escolar, e claro, o nosso sonho aqui é trabalhar com balé. As nossas meninas e meninos trabalham, a nossa gente trabalha com a questão da cultura, o balé. Maria foi fazendo exercício, foi fazendo balé, gostando do balé. E ela hoje é bailarina do Teatro Municipal. Olha só, ela é bailarina do Teatro Municipal do Rio de Janeiro. A sua jornada foi uma prova viva que o apoio do projeto transformou a vida dessa menina. Agora é com você. Olha só, a gente agora está entrando com a questão do mudar, porque a gente já deu o resultado. A Maria, ela entrou no projeto, ela estudou, ela passou no teste, porque o nosso projeto trabalha com balé, trabalha com reforço escolar, trabalha com a questão das oficinas de leitura e escrita, e ela passou numa das testes de audição, ela foi ser bailarina do Teatro Municipal, fez o curso lá e virou uma bailarina do Teatro Municipal. E ela está lá dançando no Teatro Municipal hoje. E a questão é, agora é a sua chance. Eu já estou fazendo o quê? Eu já estou entrando com... Você pode ser um agente da mudança, tá? Essa é a sua chance de fazer a diferença, de se envolver em história de transformação junto com o projeto social, doando para transformar uma vida como a de Maria. Aí vem a nossa pegada do nosso texto, né? Que a gente falou aqui da nossa, como se diz? Da nossa campanha, né? Transformar o sonho em realidade. Cada contribuição, por menor que seja, ela vai impulsionar um sonho. Ela vai construir um futuro melhor. Seja você um doador também.
Entendeu o sentido da coisa? A gente contou uma história pequena aqui. Eu acredito que eu falei para vocês aqui menos de 5 minutos. E por que eu falei menos de 5 minutos? Porque um storytelling é isso. E eu estou falando aqui menos de 5 minutos ensinando a vocês. Se vocês pegarem essa ideia que eu dei para vocês aqui e transformar com o projeto de vocês, vocês já podem fazer uma campanha de doação para o teu projeto, que vai fazer toda a diferença na sua captação de recursos. Mas, como eu disse, sua história tem que ser verdadeira, ela tem que ter credibilidade, ela tem que ter força que você está resolvendo aquele problema social a qual o teu projeto foi criado. Mostre a sua causa, mostre o impacto que tu está tendo, mostre os resultados de sucesso que você está tendo, que é transformar vidas. Que mais pessoas que têm o amor, que querem mudar vidas, podem se conectar com o teu projeto social e fazer toda a diferença na sua captação de recurso para você transformar mais vidas. Legal? Gente, como eu disse, é gratificante ficar falando com vocês. E se vocês quiserem captar mais recursos para o projeto social, para fazer mais impacto social, agora é essa. Porque o meu objetivo aqui é fazer com que vocês façam um trabalho cada vez mais bem feitos. E com isso, somente aprendendo a fazer as coisas da forma correta. Entendendo o que o teu projeto faz, como, onde, por quê. E se você está com dúvida em qualquer coisa, manda uma mensagem aqui para gente no direct. Fala sobre suas dúvidas, fala do conteúdo que você quer que a gente fale aqui para você. Porque isso vai fazer com que eu coloque mais conteúdo mais direcionado para que você consiga fazer o verdadeiro impacto social. Gente, manda esse vídeo aqui para a pessoa que você sabe que está com problema na captação de recursos, não sabe como fazer aí, não está entendendo direito o seu projeto, porque é isso que a gente quer fazer aqui com você. Legal? Gratidão, boa semana para vocês